O SPY buscou, no mesmo dia, a maior concentração de gama na parte de baixo e na parte de cima. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, antes da gente entrar aqui na análise dos ativos no mercado americano, gostaria de compartilhar que na última sexta-feira eu tive o prazer de aparecer no Clube dos Investidores. É um programa ao vivo do TC, tá? Talvez muitos de vocês já conhecem o TC, e eu tive a oportunidade de estar lá com eles falando sobre o mercado americano, que é a nossa especialidade, tá? Então, falando sobre o SPY, os níveis do gama, o condicionamento do gama no mercado. Vou deixar o link do trecho que eu participo, do que eu falo, do que eu trago de informação no link desse vídeo. Bom, vamos lá, vamos começar pelo SPY. Hoje estou no gráfico aqui de 5 minutos do ativo. Como vocês podem ver, no dia 30 de maio, né, na sexta-feira, o ativo abriu aqui já com um gapzinho aqui de baixa, nada demais. Ele consolidou aqui no começo do dia, né, próximo desses dois níveis do gama. Ele foi buscar nesse começo do dia essa primeira concentração de gama, que era exatamente o put support aqui no 585. Ele chegou até a passar momentaneamente, né, desse preço aqui embaixo, mas voltou com força, passou esse nível de equilíbrio do gama e foi buscar a maior concentração positiva do dia também. Como vocês podem ver, o ativo bem volátil, mas no final das contas não sai do lugar, né? Ele vai para cima, vai para baixo e acaba não saindo do lugar. Beliscou esse preço, os 590, que eu vou entrar na plataforma do MentorKey e mostrar essas concentrações. E aí o ativo deu uma realizada aqui nos últimos minutos do dia. Lembrando que sexta-feira saiu o dado do PCE, que é um dado super importante para o mercado americano, é um dado sobre a inflação dos Estados Unidos e é um dado muito olhado pelo Fed. Então, nós chegamos numa inflação de 2,1, bem próximo da meta do Fed, tá? Então, possivelmente, quem sabe se a gente tiver mais um dado bom abaixo dos dois no próximo mês, no mês de junho, quem sabe o Fed já pode cortar os juros. E outra coisa que foi bem importante, tal volatilidade intraday, foi o Trump falando que a China não está seguindo com o combinado em relação às tarifas, e isso acabou trazendo esse medo aqui, né? Essa queda no mercado na parte da tarde. O Lianu QQQ abriu também próximo aqui do 0 a 0, caiu um pouquinho, foi buscar esse primeiro put support, chegando lá, voltou para o ponto de equilíbrio aqui do gama, consolidou um pouco nesse preço, e aí na segunda vez que ele bateu, ele derreteu, né? Como vocês podem ver, passou do put support, passou dessa outra concentração de gama e foi buscar um day min, que era extrema baixa calculado em questão de desvio padrão, tá? Então seria o primeiro desvio padrão aí para o ativo. Então depois o ativo foi e conseguiu dar um repique aqui forte e voltou de novo para o 0 a 0, para esse ponto de equilíbrio do gama. A Nvidia, por outro lado, abriu aqui próximo do 0 a 0, porém teve muita fraqueza na sexta-feira por causa dessas discussões com a China. Então, o ativo foi, buscou essa primeira concentração de gama, deu um repique, mas na segunda vez também não conseguiu segurar nem esse dado, como eu falei, estatístico, que dizia qual que seria o primeiro desvio padrão, tá? Qual que seria a máxima desse movimento de baixo. Permaneceu muito tempo aqui abaixo desse nível, e aí no finalzinho do dia conseguiu dar uma valorizada, voltou próximo desse nível. Por último, aqui a Tesla, também gap de baixo, teve bastante força aqui a Tesla no começo do dia, quase conseguiu buscar a call resistance, que era um ponto importante aqui para o ativo,
mas fez um tobo-topo aqui antes de alcançar esse preço. E aí derreteu, né? Como vocês podem ver aqui, caiu bem forte. E aí, por volta das 2 horas da tarde, o ativo conseguiu consolidar e voltar para essa concentração de gama. Porém, nos últimos 10 minutos, o ativo derreteu literalmente. Bom, agora eu estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, que vocês viram no gráfico do TradingView. Eles têm uma integração com o TradingView e algum desses pontos você consegue espelhar no TradingView. Estou no gráfico aqui do SPY, LDT do dia 30, última sexta-feira, por volta das 10 da manhã. O ativo estava aqui por volta dos 587, representado por essa linha tracejada branca, e a maior concentração da parte de baixo era os 585 e na parte de cima era os 590. E foi exatamente onde o ativo foi. Ele primeiro buscou essa concentração dos 585 na parte de baixo, maior concentração negativa do gama, e depois voltou com tudo e foi para a maior concentração do dia, né, entre a concentração positiva, que é as barras verdes, e as concentrações negativas, que eram as barras vermelhas. Então, era com grande destaque aqui essa concentração de gama, e o ativo foi e buscou essa concentração no final do dia, por mais que caiu forte aqui, né, para os 585. Para finalizar o vídeo, vamos dar uma olhada aqui no dado que a plataforma me dá para o QQQ. Bom, em relação às pontuações, sazonalidade volta a ser neutro, momento continua no neutro, volatilidade continua baixa e a pontuação das opções, por incrível que pareça, ainda está muito alta. Quer dizer que os compradores ainda estão convictos nessa alta. Por isso que a gente vê também um buy the dip, que é o quê? O mercado cai um pouquinho e os compradores voltam com força para esse mercado. E a condição do gama continua positiva. Quer dizer que se o mercado subir muito, o market maker, que é a contraparte daquele contrato, ele vai começar a vender o ativo. E se o ativo cai, ele também entra comprando o ativo para trazer estabilidade para o mercado. Tá? Então, por enquanto, a gente está seguro por esse gama positivo. Se o mercado não cair muito, o market maker vai entrar comprado e vai trazer estabilidade para os preços. Olhando para o gama das próximas expirações, nós vemos que para o dia 2, que é amanhã, no caso segunda-feira eu faço esse vídeo no domingo, a gente tem como alvo os 517, que foi um preço que ele buscou também na sexta-feira. Para o dia 3, a gente tem como alvo os 522 ou até os 503 aqui na parte de baixo. Então, a priori, nós vemos um gama positivo bem maior aqui na parte de cima, que deve puxar com mais força o ativo para cima do que para baixo. Mas, se o ativo cair, está aí um alvo para a parte de baixo, os 513. E a expiração mais importante do mês, que é o dia 20/6, terceira sexta-feira do mês, nós temos uma grande quantidade de gama positivo, como eu venho mostrando para vocês nos últimos vídeos. Por mais que o ativo e alguns fatores mostravam fraqueza no curto prazo, o gama no longo prazo ainda mostrava força. Quer dizer que ainda tem muito espaço para subir. A princípio, o mercado deve continuar subindo levemente por causa desse regime no gama, que é gama positivo. Então, se o mercado disparar, o market maker vai ter que vender o ativo. Então, nós não devemos ter um mercado subindo sem controle, mas também se o mercado cair um pouco, o market maker vai entrar e comprar. Então, na minha visão, olhando para daqui 2, 3 semanas, eu vejo sim como maior probabilidade o ativo continuar subindo, chegar nos 525, até mesmo os 530, 35, entre essas barras aqui do gama. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta
E se você quer que eu analise algum ativo em específico, é só deixar nos comentários.